Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe preciosamente neste dia. Estamos chegando com o nosso devocional avassalador e eu tenho certeza que com essa palavra você vai receber muito de Deus. Então, nosso tema é libertação em alto nível. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, na profundidade e também com a restauração da personalidade, ou seja, restaurando as feridas na área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Então, queridos, nosso tema é libertação em alto nível e eu gostaria já iniciando falando para você sobre os impedimentos às ministrações de libertação. Então, queridos, um dos impedimentos para que você receba as ministrações de libertação é a falta de perdão em relação a si próprio e aos outros. Muitas pessoas têm esta dificuldade de se perdoar e de perdoar aquelas pessoas que o feriram. Segundo, aborto provocado e não confessado. Precisamos estar entendendo que o confessar é um dos instrumentos muito precioso na libertação. Terceiro, mentira e pecado oculto, às vezes conscientes ou inconscientes. Então, aqui nós precisamos ter muito cuidado com a mentira e os pecados ocultos. Quarto, almas ligadas através de relações sexuais, amizades mundanas e pactos espirituais. Aqui, amados, nós vamos ver que hoje muitas pessoas têm problemas e dificuldade nessas áreas de relações sexuais, amizades mundanas e pactos espirituais. E, queridos, eu quero aqui fazer algumas observações importantes na ministração de libertação em relação a alguns sintomas. Por exemplo, quando a pessoa está passando por um processo de libertação, ela passa a sentir alguns sintomas, como tosses, bocejos, espirros, vômitos, arrotos e etc. São, na maioria das vezes, sinais de saídas de demônios, sem que a pessoa passe por manifestações demoníacas. Na tatuagem, queridos, aqui na tatuagem, a pessoa que está ministrando libertação precisa colocar a mão ou o óleo da unção e quebrar todo elo de contato com os poderes das trevas através desse desenho ou através de piercings, tá? Levítico capítulo 19, versículo 28 diz: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Uma outra situação, uma outra observação é cirurgias espirituais. Muitas pessoas passam por esse processo de cirurgias espirituais, principalmente quando estão ali no espiritismo. Então é necessário ungir com óleo, tá, o local afetado, para quebrar toda contaminação e influência das trevas, ok? Aqui eu quero fazer uma observação que a circuncisão é uma cirurgia espiritual e possui um significado, ou seja, é legal, ok? Mas essas cirurgias espirituais feitas no ocultismo precisa ser ungido com óleo, tá? Esse local da cirurgia para quebrar toda a contaminação e influência das trevas. Impressões de inchaço na cabeça e no corpo. Muitas pessoas, quando estão passando pelo processo de libertação, ela tem uma impressão de que a sua cabeça está inchando, o seu corpo também. Então é necessário efetuar desligações espirituais com óleo, fazendo ali uma nova consagração,
ok? Também nós precisamos estar focando, né, nas relações sexuais fora do casamento ou fornicação, porque aqui é um dos grandes obstáculos para uma libertação. Então é preciso realizar o desligamento de almas, de acordo com a palavra do livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24, Gênesis capítulo 34, do versículo 1 ao 3, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 18, e Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Ok, queridos? Quais são os efeitos do vínculo de alma? A visão no desligamento de alma, né, ela está propriamente ligada à libertação e aponta que relacionamentos sexuais criam laços emocionais e espirituais que podem afetar a vida da pessoa mesmo após o término da relação. Tem algumas consequências que inclui aqui chamados laços de alma, que é a dificuldade em seguir em frente após um relacionamento, também sentimentos persistentes e confusos sobre os ex-parceiros, principalmente no relacionamento atual, influências emocionais ou espirituais negativas, tá? Também aqui uma outra observação são os relacionamentos malignos e influências manipuladoras. Então, queridos, é necessário também quebrar os laços de alma entre ex-maridos, ex-esposas, ex-namorados, ex-ficantes, ex-chefes, ex-líderes e etc. Como está em Gênesis capítulo 34, versículo 8, também aqui no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 16, 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, e Atos capítulo 4, versículo de número 32. Então, vamos aqui pegar esses textos, vamos observar Gênesis capítulo de número 34, versículo de número 8. O que vai dizer esses textos, tá? Então, Gênesis capítulo 4, versículo 34 e versículo 8 diz assim: Mas Amor falou com eles, dizendo: Meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Aqui você pode observar um laço de alma, ok? Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 16, vai dizer assim, ó, preste atenção que vai dizer esse texto aqui de Gênesis capítulo 3. E a mulher, ele diz: Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Quando você dará à luz, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Olha só o que Deus está falando. O seu desejo será para o seu marido. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, está escrito: Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Amém? Glória a Deus. Aqui também você vê um laço de alma entre amigos, tá? 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, deixa também aqui claro esse texto muito importante sobre a ligação de alma, ok? E Atos capítulo 4, versículo de número 32 diz: Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Olha outro texto aqui importante que mostra que a multidão dos que creram, tá, era um coração e a alma um só, ok? Então, amados, nós precisamos também entender que laços antigos de más companhias devem ser removidos urgentemente, tá? Laços antigos de más companhias, tá certo? Temos aqui alguns versículos para você dar uma olhada em casa. Você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 até o versículo 34, 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18, e Provérbios, capítulo 13 e versículo 20. Também Salmo, capítulo 1, versículo 1. Ok, queridos?
Então, queridos, vamos falar de ação. Ação da feitiçaria, tá? Vamos estar falando ação de vícios e perversões sexuais na vida de uma pessoa, tá? Para que você entenda como funciona o mundo espiritual. Vamos falar aqui de ação, ou seja, atuação, tá? Ou seja, áreas de envolvimento na feitiçaria, pessoas que se envolvem com feitiçaria. Quais são os graus de envolvimento na feitiçaria? Umbanda, candomblé, quimbanda, kardecismo, ok? Como então proceder à ministração de libertação nessas áreas? Renunciar às diversas práticas da feitiçaria, renunciar às entidades envolvidas, quebrar vínculos, cancelar tudo o que deu e o que recebeu das entidades, se houve trabalhos, cancelar espiritualmente os mesmos e abençoar as pessoas que foram atingidas. Se houve, por exemplo, alguma consagração, deve ser anulada as consagrações, tá? Pedir a Deus que envie seu anjo para limpar o nome da pessoa no centro, lá onde ela participou, e queimar espiritualmente qualquer objeto, foto ou cabelo ou qualquer coisa da pessoa lá no centro, tá? Ou terreiro que a pessoa teve ali o envolvimento, ok? Também precisamos amarrar, amordaçar e expulsar as entidades e proibir essas entidades que voltem, ok? Agora, área de envolvimento em vícios e perversões sexuais. Quais são esses graus de envolvimento? Vamos lá entender quais são os graus de envolvimento nos vícios e perversões sexuais. Abuso sexual na infância, incesto, masturbação, pornografia, voyeurismo, homossexualismo, lesbianismo, estupro, bestialidades, exibicionismo, prostituição, fornicação, adultério, troca de casais, pensamentos impuros, sexo anal e sexo oral, ok? Como proceder à ministração de libertação nesses casos? Vamos lá. Pedir perdão em arrependimento, inclui também os pecadores cometidos em pensamentos, desligar a condição de ter sido um só corpo com os parceiros fora do casamento, fazer desligamento de alma, tá? Precisa ser quebrado, tá? Esse laço de alma, reintegrar a alma, purificar, tá? Essa alma de toda a contaminação existente, ok? Nas relações sexuais ilícitas, desligar, tá? O encantamento maligno para a prática desses pecados, como por exemplo, precisamos anular a abominação e queimar os vermes espirituais malignos do homossexualismo, lesbianismo e bestialidade, tá? E depois disso, desligar o encantamento maligno na mente, na alma, no coração, para a prática desses pecados. E expulsar os demônios das pombagírias, tá? E as amebas espirituais, tá? E outros, ok? Agora, queridos, nós vamos falar das saídas de demônios, ok? Essas entidades podem sair pela boca, tá? Por exemplo, abrição de boca, choro, gritos, suspiros, arrotos, bocejos, tosses e uma pressão muito forte na garganta. Também podem sair pelo nariz, como catarros e até corizas, vômitos, mau cheiro no nariz. Geralmente não é o resto do almoço ou da janta, e sim muco branco devido ao espírito maligno que sai, tá, no vômito, ok? Outras formas também de libertação, né, que está acontecendo, sintoma de libertação, é a baba, o cuspe, espumar pela boca e etc. Então essas manifestações podem variar em sua intensidade, podem ser muito calmas ou até dramáticas. Então não esqueça, se está acontecendo, por exemplo, abrição de boca, choro, gritos, suspiros, arrotos, bocejos, tosses e uma pressão muito forte na garganta, tá? Também
podem sair pelo nariz como catarros, tá? Pode sair corizas, vômitos pela boca, tá? Geralmente não é resto de almoço ou da janta, né? Ou de nem também restos de um lanche, sim muco branco, devido ao espírito maligno, tá? E as espumas pela boca e a baba e o cuspe, isso é manifestações, tá? Isso são manifestações de libertação, ok? Deu para entender? Aleluia! Também, queridos, vamos aqui fazer uma observação. O grau de manifestação não indica a eficácia de uma libertação. As pessoas cujos demônios saem por bocejo ou por suspiros são também libertas, tanto quanto as que são libertas com manifestações violentas, ok? Muitas das vezes as pessoas acham que a pessoa vai ser liberta só quando ela é manifesta. Não, também nos sintomas de libertação, ok? Atitudes suspeitas a manifestações. Por exemplo, tremor nas mãos, choro, respiração ofegante, olhos mexendo, desequilíbrio e tontura. A pessoa não consegue fechar os olhos, tem uma inquietação, ok? Essa pessoa, ela com certeza, ela pode manifestar, ok? Também nós precisamos estar atento, ok, amados? Sobre uma outra observação importante. Se as pessoas não demonstrarem esses sintomas, com a direção de Deus, o obreiro poderá orar normalmente pela pessoa, ok? Pedido de reforço. Preste atenção, amados. Como numa luta livre, o demônio ou a entidade, ao perceber que está perdendo território, ele usa de pedido de reforço. Quais são eles? Os dedos começam a se mover freneticamente, né? Gesto de chamar alguém para perto. Os olhos começam a se mover para todos os lados, as pessoas começam a olhar, tá? Que é o ato de desespero buscando, tá? Ali as entidades para estar ali também trabalhando para que aquela entidade que está manifesta não venha a sair, tá? Inquietação, o corpo ele pode enrijecer ou ele amolece, tá? Outra situação é emissão de sons estranhos bem baixos, ok? Você já viu alguma situação onde a pessoa passa a emitir uns sons estranhos, tá, pela boca, chamando ali a entidade, ok? Movimentos involuntários com a língua, movimentos estranhos com os pés, tá? Abrindo e fechando os pés. Também ali, aquela pessoa que está manifesta, aquela entidade, aquele demônio, ao perceber que está perdendo espaço, ele usa de pedido de reforço, tá? Procedimentos na oração de libertação. Amados, isso aqui é importante, tá? É necessário não apertar a cabeça, nem girar ou mover o corpo da pessoa ao orar por ela, tá? É importante pôr uma mão em cima na testa e a outra na região da nuca da pessoa, ok? Está a certa distância da pessoa, é importante no caso dela manifestar. Se o obreiro estiver muito próximo, corpo a corpo, certamente ele levará socos, chutes, mordidas, arranhões, cabeçadas, etc. O obreiro deve estar firme com os pés, uma perna à frente da outra. Isto evitará que o libertador, a pessoa que está fazendo a libertação, ou a pessoa ali que está passando por essa libertação, caia, tá? E andem pelo salão. E também defender o mesmo, tá? Dos vários empurrões que a pessoa manifestada vai querer dar. Muitas das vezes a pessoa vai querer ali, né? Vir avançando para cima de você com vários empurrões. Se ao orar sentiu que a pessoa bambeou, balançou, o obreiro deverá segurar com as duas mãos a nuca da pessoa, pois assegurando pelo pescoço, o libertador e a pessoa estarão firmes e não cairão, ok? Sempre ter cuidado de estar protegendo a pessoa que está passando por libertação. Se ao orar sentiu que a pessoa bambeou, balançou, o obreiro deve o quê? Segurar com as duas mãos a nuca da pessoa para evitar uma queda brusca, ok? No caso de uma manifestação muito violenta e a pessoa cair no chão, não se deve ficar em cima dela, e sim do lado, segurando a nuca dela,
talvez o diabo queira matá-la ou ferir, batendo a cabeça dela no chão. Deve-se paralisar a ação do diabo, da entidade, e ordenar que ele ou aquela entidade não machuque o corpo dela e que endireite o mesmo, ficando de pé ou de joelhos, tá? No caso da manifestação do espírito da morte, o obreiro ele não deve esquecer de ordenar que aquela entidade solte a respiração da pessoa, que também pare de morder a língua, tá? Desacelere ou acelere os batimentos cardíacos, porque a entidade ela tem, tá? Eles têm esse movimento de desacelerar ou acelerar os batimentos cardíacos daquela pessoa que está passando por libertação. Ou a pressão da pessoa, que poderá estar muito alta ou muito baixa no momento da libertação, ok? Então, dá uma voz de comando para a entidade para que ela pare, tá, de operar no corpo daquela pessoa. Então, a falta de agilidade do obreiro, no caso desse espírito, que é o espírito da morte, poderá levar a pessoa manifesta, muitas das vezes, a óbito. Por isso que, para fazer libertação, tem que ter, tá, um curso de especialização, tá, para poder ali dar suporte para a pessoa que está passando pelo processo de libertação. Ter sempre toalhas ou lençóis para cobrir as pessoas, caso elas caiam, principalmente moças, com mini saias, mini blusas, vestidos e etc. O libertador, a pessoa que está ali no comando da libertação, não deve ministrar muito próximo ao rosto das mulheres, deve-se tomar certa distância para que não se encoste nos seios, tá? Ou outros lugares que provoquem escândalo, pois o esposo ou o namorado, ou até mesmo as pessoas ali participantes da libertação, o irmão, etc., podem não gostar ou até mesmo se escandalizar. Como lidar com o demônio durante a manifestação? O libertador deve reconhecer a sua autoridade, tá? Então, amados, nunca duvide da autoridade que você tem, que você carrega, ok? Ter agilidade e visão. E sempre orar para manifestar, tá bom, gente? Tente chamar a entidade mesmo, mandar manifestar, colocar a mão para trás, já vem logo com a mão para trás, ok? Então tem que sempre que orar para manifestar, ok? Neutralizar também no nome de Jesus e quebrar as forças. Caso contrário, ele vem arrebentando com tudo e até você controlá-lo, ele já terá feito muito estrago na igreja ou no local que você está fazendo a libertação. Então, é necessário neutralizar essa entidade no nome de Jesus, tá? E ali já neutralizar, quebrar as forças daquela entidade. Caso contrário, você vai ter problema, tá? E essa entidade vem arrebentando com tudo, ok? Também, amados, nós precisamos dar ordem, tá, à entidade e ficar firme. Caso o demônio perceba alguma insegurança, ele dará um show na igreja. Ele sabe que deve lhe obedecer, ele sabe, tá? E ele conhece quem tem a autoridade. Ok, queridos? Ele sabe, tá, a quem ele deve obedecer, ok? No nome de Jesus. Deve-se orar acompanhado, pois há demônios violentíssimos e às vezes dominá-los leva tempo. Tá? Por isso que você tem que ter uma equipe de libertação, tá? Intercessores, tá? De libertação, pessoal treinado, ok? Também pessoas manifestas de forma violenta devem ser seguradas, tá? Pelos braços e pernas para poderem perder a agilidade do corpo. Os auxiliares devem somente concordar com a oração que estiver sendo realizada pelo libertador, tá? Amém? Aquela pessoa que está ali realizando a libertação e cuidar dos braços e pernas da pessoa, ou seja, do corpo em geral, para que essa pessoa não se machuque, ok? Então, todo intercessor de libertação, pessoas que auxiliam na libertação, eles já sabem o que fazer, porque eles são treinados para isso. Somente uma pessoa deve orar pela pessoa, tá bom? Para que não haja confusão, a não ser que o ministrador passe para o auxiliar o domínio, tá bom? Então, amados, não é aquele negócio, aquela algazarra de todo mundo ficar, né, sai em nome de Jesus, não. É só o libertador ou, né, o ministrador, ou seja, o libertador. Aquela pessoa também pode passar,
para auxiliar o domínio ali da libertação, tá bom? O demônio já dominado poderá ficar em pé, de joelhos, depende da direção do ministrante, ou seja, do libertador de alto nível. Alguns demônios poderão acusar o ministrador ou auxiliares na ministração. O intuito é de envergonhá-lo, ok? Falando do seu passado e resistir permanecendo no corpo da pessoa. Eles não querem sair de forma alguma, não querem perder a morada naquele corpo. Nesse caso, o obreiro deve usar palavras citando versículos e não perder o domínio da situação, usar de autoridade, tá? O libertador ou ministrante da libertação não deve transmitir insegurança, dúvida e nem medo, para não perder o controle e ser envergonhado na libertação que está sendo realizada, ok? Amém? Se for preciso entrevistar, devem se perguntar quem está com a entidade, já chamando o chefe, perguntando se ele entrou pela macumba, pelo ódio, pelo pecado, pela imoralidade sexual e etc, tá? Deve-se ainda na igreja ordenar que o demônio desmanche o trabalho realizado para que ele ali entrasse na pessoa, tá? E ordenar que ele, todas as suas falanges de demônios vão embora e não voltem mais, ok? Meus amados, agora vamos falar de partes do corpo onde os demônios agem, tá? Vamos falar dos sintomas e as enfermidades. Vamos lá. Isso aqui para encerrar o nosso devocional, tá bom? Vamos lá, demônios. Vou falar dos demônios, locais do corpo onde eles estão ali atuando, sintomas e enfermidade, beleza? Vamos lá. Beelzebu. Geralmente, Beelzebu, ele fica ali, né, trabalhando na área dos ombros, tá? O ombro da pessoa. Quais são os sintomas e enfermidades causadas por Beelzebu, tá? Incredulidade, medo e ansiedade, tá? Lilith fica ali no cerebelo, tá? Cerebelo. Quais os sintomas e enfermidades? Depressão, disritmia, estafa, epilepsia, convulsões, insônia, nervosismo, desmaios e loucura, ok? Outro demônio, pombagírias. As pombagírias, elas ficam ali no baixo lombar, tá? Estômago, útero, tá? Quais são os sintomas e enfermidades? Dores no estômago, problemas no útero e ovário. Muitas mulheres gritam nesse momento da libertação com dor no estômago, no útero e ovários, tá? Demônios, por exemplo, o preto velho, que é o Asilon, tá? Preto velho. Quais são os locais do corpo? Pulmão, tá? É a área de atuação. Sintomas e enfermidades? Asma e bronquite, tá? Geralmente, as pessoas que têm asma e bronquite têm ali uma entidade, o preto velho, o Asilon, que está ali atuando, operando naquela pessoa, tá? Outro demônio, preto velho, né? E a preta velha, quando eles trabalham em dupla, eles ficam na planta dos pés, tá? Nas pernas, pulmões e estômagos, que são os locais do corpo do preto velho, da preta velha, tá? Anteriormente eu falei do Asilon, que também representa o preto velho, tá? Então vamos lá, sintoma de enfermidade do preto velho e preta velha, tá? Trabalho em dupla, falta de ar, queimação nas pernas, alergias, dores no estômago, problemas no útero e ovários, tá? E aí tem também os exumirins, que eles trabalham nos joelhos, estômago, tá? Ali são os locais do corpo que eles atuam, joelhos e estômago, tá? Quais são os sintomas e enfermidades? Dores, muitas dores, tá? Dores nos joelhos, também no estômago e também, tá? Essas entidades, elas provocam, tá? Uma dor tremenda, tá? Kundalini, você já ouviu falar na Kundalini? Quais são os locais do corpo da Kundalini? Ali da base do cóccix, tá? A toda a coluna vertebral, nas 33 vértebras. Quais são os sintomas e enfermidades? Dores e inflamações no cóccix, tá? E também um peso nas costas, tá? Porque ela está ali na coluna vertebral e ela gera promiscuidade e sensualidade, ok? Omulu, espírito da morte, tá? Amém? Então precisamos ter muito cuidado, tá? Mohara também,
está aqui dentro desse contexto, tá? Que é o corpo todo, tá? Ele age no corpo físico e espiritual, provoca alergias, desequilíbrio orgânico, doenças fatais, provoca aprisionamento espiritual e físico, como, por exemplo, o coma. Muitas das pessoas estão em coma, tá? Que é o espírito da morte, tá? O Mohara ou o Mulu, tá? Que está ali trabalhando para aquela pessoa ficar no coma, ok? Outro demônio, Iemanjá. Iemanjá, ela atua, tá? Quais são os locais do corpo que ela trabalha ali? Rins, vias urinárias, estômago, cabeça e coluna, tá? Iemanjá, dor de cabeça, dor da coluna, dores no estômago, tremores, tá? Outro demônio, Nosferatus. Astar, Nosferatus é um, Astar é outro, e São Germane também é outro. Então, todos eles são um só, na realidade, com nomes diferentes, tá? Quais são os locais do corpo de atuação? Cabeça, tá? Sintoma de enfermidade, dor de cabeça. A pessoa sente muita dor de cabeça. Quem tem aí essa possessão de Nosferatus, tá? Obaluaer, ele fica também na cabeça, locais do corpo de atuação, cabeça. Muitas das pessoas que estão ali dominadas por Obaluaer, essas pessoas têm sintomas de desmaios e convulsões, epilepsia, tá? Exu Giramundo, tá? Que são também uma entidade perigosa, elas agem na cabeça, o Exu Giramundo, tá? E a maioria das pessoas, tá, que são dominadas por essa entidade ali na cabeça, elas têm sintomas de loucura, tá? Lísipe ou Erretabe é um outro demônio, tá? Fica ali na mente, na cabeça, na mente, locais do corpo. Ele provoca sonolência, aquelas pessoas que dormem no culto, né? Sonolência, desânimo e desistência do ministério, tá? Ele fica ali, né, manipulando a sua mente, tá? Outro demônio é Santa Luzia, Exu Sete Escamas, tá? Fica nos olhos, tá? O local de atuação. A pessoa fica com doenças nas vistas, doenças nos olhos, ok? Muitas pessoas têm esse problema, tá? Pode ser natural ou pode ser uma entidade, ok? Zé Pilintra, ele age ali no fígado, tá? E geralmente ele trabalha nos vícios, tá? Alcoolismo, drogas, tá bom? Geralmente os Zé Pilintra, eles trabalham em concordância com também as pombagírias, tá? Um outro demônio é Nanã Baruque. Quais são os locais do corpo? Ouvidos, tá? Fica nos ouvidos. Sintomas, dor de ouvido e tapa também a audição da pessoa, tá? A pessoa fica com dor no ouvido e fica tampando, né, ali a audição, ou fica aquele zumbido, né? Outro demônio, Xangor, Namares e Exu Caveira. São três entidades perigosas. Xangor, Namares, Exu Caveira, tá? Quais são o local do corpo? Corpo todo, eles atuam no corpo todo. Eles trazem câncer e lepra. Jezabel, na mente, cabeça, tá? Ela trabalha na manipulação, controle de vidas, ok? Dagon, Ogum, Edê e Iemanjá. Quais são os locais do corpo? Mente, elas gostam da mente também, tá? Trabalham na manipulação, na ira, na soberba, aí os sintomas que acontecem na mente. Você que tem muita ira, você que tem muita soberba, Dagon está sobre você, tá? Ogum, Edê e Iemanjá, tá? Asmodeus é corpo, sexo, área do sexo, tá? O Asmodeus, ele trabalha na AIDS, tá? Separação de casais também. Asmodeus gosta de fazer a separação de casais. Centauro é uma outra entidade, um demônio. Ele trabalha no coração e na mente. Quais são os sintomas? Perseguição, ódio e calúnia, ok? Piton, Jugal, Ifã, que imita o Espírito Santo, o Ifã, tá? Ele fica na cabeça, na mente, tá? Locais ali do corpo, cabeça, mente. Quais são os sintomas? Oferece poderes e adivinhações, tá? Então, cuidado com essa entidade, ela está atuando muito dentro das igrejas. Yansan, locais do corpo, coração e mente.
ela gera ali, né? Quais os sintomas? Discórdia entre pais e filhos em ação. Exu da vala, Maria Mulambo, vida da pessoa. Ela trabalha esses demônios aqui. Exu da vala, Maria Mulambo, vida da pessoa. Causa miséria. Deixa a pessoa numa miséria. E um outro demônio, tranca rua, tranca tudo, tranca caminho, tá? Quais são os locais do corpo? Vida da pessoa. Tira prosperidade, traz bloqueios na vida da pessoa. Quais são as armas de guerra para você vencer? As armas de guerra é o sangue de Jesus, tá? Primeira arma de guerra, o sangue de Jesus. Hebreus 9, versículo 18, 22 e Êxodo, capítulo 12, versículo 23. O sangue de Jesus, queridos, não é para expulsar demônios, e sim uma arma de defesa, tá? Uma arma que sela ali aquela pessoa. Quando o anjo da morte passou pelo Egito naquela noite fadídica, ele não pôde entrar nas casas onde havia o sangue. Lembra? Nos umbrais das portas e janela. O sangue foi a marca de defesa, ok? Amém? Glória a Deus. Segunda arma de batalha espiritual é uma arma de ataque, é o nome de Jesus, ok? Marcos capítulo 16, versículo 17 ao 18. Então, amados, o nome de Jesus funciona, mas só para quem tem autoridade para usá-lo. Para isso é necessário ter intimidade com ele, ser amigo dele, obedecê-lo, buscá-lo constantemente e colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, como prioridade. Quero aqui trazer uma observação. Episódios bíblicos de algumas pessoas que usaram o nome de Jesus sem autorização e se deram muito mal, tá? Em Atos capítulo 19, versículo 3 ao 16, os filhos de Seva. Dá uma olhada lá depois, ok? Amém? Arma de apoio, os anjos de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 13 até o versículo 14, Salmo 91, versículo 11. Então a própria Bíblia nos ensina que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação, ok? Arma estratégica, unção com óleo. Isaías capítulo 10, versículo 27. Nesse caso de usar a unção do óleo como estratégia, não é de usá-lo para a cura das enfermidades, assim como está ali doutrinado em Tiago 5,14. Sim, como a unção que quebra o jugo de Isaías, tá bom? Amém? E aí, queridos, para finalizar, eu quero dizer para vocês que existe uma arma poderosa, a quinta arma, a armadura de Deus. Está onde, pastor? A armadura de Deus? Efésios capítulo 6, versículo 13 até o versículo 17. Eu vou ler e aqui eu encerro o nosso devocional. O texto diz: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você receba essa palavra, que você possa meditar nela e que você possa aprender com ela. Amém? Você já está inscrito no nosso canal? Não está? Então vamos lá. Aqui embaixo tem um botão se inscrever. Se inscreva, tá? Vamos passar a andar juntos e após se inscrever, você vai ativar lá o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também estamos nas redes sociais. Lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. E no TikTok, você vai colocar ministériopleno.news. Ok, queridos? Não esqueça de comentar, não esqueça de dar o seu like e não esqueça de compartilhar essa mensagem tão preciosa. Vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional.
sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído?